Deus, que o Senhor esteja cobrindo essa casa, guardando essa casa agora no nome de Jesus, livrando de todo mal, dando sabedoria, dando uma unção de graça sobrenatural, uma unção que vem do Senhor, não vem de nós. Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Célio, que vai estar repartindo conosco a palavra nessa noite. Que o Senhor esteja usando ele como instrumento para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Depois o pastor tem que dar um recadinho no final, tá? Vocês lembram pro pastor, tá bom? 2, na verdade. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Estão aqui hoje mesmo? Yes. Aleluia. Amém. Eu não estou falando do corpo físico. Não estou falando do corpo físico. Estou falando da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Porque quando nós chegamos à igreja, muitas vezes as pessoas vêm por obrigação. Eu vou porque o pastor, se não for, o pastor vai ligar para mim e vai reclamar. Então, quando nós chegamos na igreja, nós temos que vir em corpo, alma e espírito. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então nós temos que entender que quando chegamos na igreja, nós chegamos num lugar onde a glória se manifesta, porque aqui há a liberdade de manifestação do Espírito Santo. Embora a glória seja manifesta no mundo inteiro, mas ela só tem lugares específicos onde ela tem liberdade de manifestação. Porque se a glória se manifesta no lugar onde eles não entendem o que está acontecendo, não vai acontecer nada, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. A glória se manifesta no lugar onde há entendimento que Deus é o soberano Pai, que o Filho morreu na cruz, que o Espírito Santo desceu depois da ressurreição de Cristo e está movendo sobre a sua igreja. Há um entendimento da Trindade, há um entendimento da palavra de Deus, há um entendimento de todas as coisas que Deus fez para constituir em nós o templo de Deus. Aleluia. Então, quando nós chegamos na casa de Deus, nós temos que ter consciência de que estamos chegando no lugar onde Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, se manifesta. Glória a Deus. Amém. Há momento que Deus usa a minha unção para manifestar a sua glória. Mas há momento em que a glória se manifesta sem a intervenção da minha unção. É nesse momento que quando a glória cai sobre a igreja do Senhor, é que as coisas começam a andar e esclarecer, o esclarecimento começa a chegar na tua vida. O entendimento começa a chegar na tua vida. O milagre da cura, da transformação começa a chegar na tua vida. O tema não era esse, mas o Espírito Santo está me falando, fala isso. Isso é entendimento de glória. Isso é entendimento e discernimento no mundo espiritual. Sim, Senhor. Porque se você não tem discernimento no mundo espiritual, eu pego aquilo que eu fiz, falo assim, eu fiz isso e vou fazer isso. Seria uma coisa mecânica que não teria a presença do Espírito. Mas todas as vezes que eu subo a plataforma para ministrar para vocês, eu peço, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, eu sou um instrumento nas tuas mãos, possui-me. Eu quero ser possuído pelo Espírito Santo para ministrar para vocês. Só dessa maneira eu tenho certeza que a palavra que eu estou ministrando está chegando ao seu coração. Por que as pessoas muitas vezes entendem que no centro de Umbanda um espírito maligno pode possuir alguém, falar alguma coisa e a pessoa acredita naquilo? Por que eu não posso chegar dentro na frente de um púlpito e falar assim, estou possuído pelo Espírito? É Deus. Totalmente. Você nessa noite pode ser possuído pelo Espírito. Aleluia. Porque Jesus falou assim, eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. Aleluia. E se Ele enviou o Espírito Santo para a tua vida, então você tem o Espírito Santo. Aleluia. Ele pode te possuir nessa noite. Ele pode te possuir nessa noite. Glória a Deus. Nós estamos num tempo em que o Espírito Santo está almejando possuir pessoas para que a chama de Deus, a glória de Deus se manifeste. Ele está almejando corações, pessoas que estejam dispostas. Amém. No Antigo Testamento, Deus fala no Antigo Testamento que nós temos que procurar a Deus de todo o coração para poder achar Deus, não é verdade? Amém. Mas na graça Deus fala assim, eu estou procurando verdadeiros adoradores. É Deus. A questão é, você está disposto a ser achado por Deus? Estamos dispostos a ser achado por Deus significa deixar de viver aquilo que eu tenho como prioridade para a minha vida, para viver a prioridade de Deus. Glória a Deus. Quando eu tenho esse discernimento, esse entendimento na minha vida, a glória vai fluir sobre a minha vida. Aleluia. Porque você nunca espere que a glória de Deus ou a manifestação do Espírito Santo desça sobre a tua vida.
vai fluir na tua vida. É diferente. Porque o Espírito de Deus habita em... Nossa, aleluia. Ele está dentro de... Nossa. Então ele não pode descer de cima, ele já está em nós. É, Deus. O que nós temos que fazer é nos santificar para que isso flua. Porque o que impede o fluir da glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo, é a nossa pecaminosa carne. Quando nós se santificamos, não é um sacrifício que estamos dando a Deus, é um santificar da nossa vida diante de Deus, para que isso flua de nós. Porque em Apocalipse diz que nós somos fonte, não é fonte, é fonte que jorra a vida. Então isso significa que o Espírito Santo ele vai sair de nós e vai banhar as pessoas que estão ao nosso redor, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo testemunho. Quando nós falamos em testemunho, quando a Bíblia fala assim, nós seremos testemunho até os confins da terra, na Judéia, na Samaria, os confins da terra, como dizem Atos dos Apóstolos, não significa que você vai testemunhar o que Cristo fez na cruz. Porque lá você não foi testemunho. Porque você não viu o que Cristo fez na cruz. Você ouviu falar. Quando fala de testemunho, significa que você vai vivenciar o que Deus está fazendo agora na tua vida e na vida das pessoas. Os milagres que Deus faz, a transformação que Deus faz, o resgate que Deus faz, quando Deus ressuscita alguém, quando Deus transforma a vida de alguém, quando Deus cura a vida de alguém, você está sendo testemunho disso que Deus está fazendo. É disso que a palavra de Deus está falando, e não testemunho daquilo que Cristo fez na cruz. Aquilo que Cristo fez na cruz, você vai testemunhar no sentido de contar uma história, de contar aquilo que Cristo fez. Mas a maior testemunho que você pode dar é testemunhar do milagre, da transformação e do milagre que Deus fez na tua própria vida. Por isso que a maior pregação não é aquela que eu faço na frente, aqui, no púlpito. A maior pregação da minha vida é o testemunho da minha forma de viver. Amém. Então por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem caído no laço do diabo de uma maneira bem peculiar. Por quê? Porque muitas vezes nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E quando nós fazemos isso, as pessoas veem e falam assim, aquele pregador ele falou isso, mas na vida natural dele não se vê o que ele prega. Então significa que ele está vivendo totalmente fora daquilo que Deus realmente quer. Amém? Então o que nós temos que fazer hoje, eu quero que você faça hoje, é abra o teu coração. Abra a tua vida. Quando Deus ministra o teu coração, você receba a palavra de Deus. Porque quando você recebe a palavra de Deus, você está sendo ministrado com algo que vai te trazer algum benefício na tua vida. Muitas vezes nós damos muita importância por aquilo que dão para nós como conselho fora da igreja, por pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual, e te aconselham de uma coisa e você pega aquilo para você, e você aceita aquele conselho. Mas eu peço para você que você, quando quiser um conselho, venha dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não vai te dar um conselho só, ela vai te dar um conselho e vai te dar uma direção de vida, que vai produzir vida e vida eterna em você. Amém? O que eu quero nessa noite, queridos, é trazer para vocês o que está no livro de Mateus, capítulo 24. Temos que ter uma consciência também, irmãos, cada vez que nós temos uma ministração no púlpito, dentro da igreja, nós ouvimos uma mensagem, muitas vezes as pessoas escolhem devidos pregadores. Eu gosto daquele, eu gosto daquele fulano, eu gosto daquele ciclano. Dentro dessa igreja eu quero te dar um conselho de pai. Toda mensagem que nós recebemos aqui é a maneira que Deus está fazendo para construir alguma coisa em você. Pastor, vamos dizer que o pastor na semana passada, ele construiu uma estrutura. E sobre essa estrutura, o Espírito Santo ministra no meu coração para que eu possa construir um andar a mais. Na mesma estrutura. Porque estamos sobre a mesma rocha. Então todas as mensagens que são pregadas aqui, elas vão funcionar para você como um degrau para você subir na tua vida espiritual. Então não rejeite fulano, Beltrano, o pastor Luiz eu gosto, o pastor Célio eu não gosto. Receba a palavra de Deus. Porque todas elas vão se encaixar e você vai ver que no final o resultado não seria eficaz se não tivesse o pastor Luiz pregado ou o pastor Célio ministrado. Então estamos todos juntos no mesmo lugar para crescer, para se fortalecer. Então hoje eu vou falar sobre semente.
quando o pastor começou a pregar semana passada, eu falei, Eita Deus. eu falei, Espírito Santo, me dá outra que essa já foi. É, Jesus. Mas o Espírito Santo ele é tão maravilhoso nessa parte, porque a maneira que o pastor pregou na semana passada foi uma base que ele deu para construir algo que Deus queria fazer hoje. Aleluia. Amém? Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 13, versículo 24. 13, 24. 24. 13, capítulo 13, versículo 24. Falando no 24. Ou talvez eu falei só o versículo. Aí, o tema dessa mensagem, se fosse para colocar um título nessa mensagem, seria A Morte, o último processo de santidade. Aí, uma vez a pastora, quando foi lá em casa, quando a minha mãe faleceu, pouco tempo atrás, e ela falou assim, pastora Cris, ela falou assim para mim, nesse momento é que o teu espírito fica aberto. E você pode chegar a lugares no mundo espiritual que em outro momento você não chegaria. Ele vai falar com você, ele vai te mostrar e te levar a lugares no espírito que você não chegaria se não fosse esse presente momento. Lembra disso, pastor? E eu falei para a pastora assim, sim, ele me levou a entender coisas no mundo espiritual que se não fosse o presente momento eu não teria entendimento, capacidade de entender o que estava acontecendo. Amém? Amém. Então, o tema de hoje é a morte, o último processo de santidade. Alguém está preparado para a tua própria morte? Física, estou falando. Morte física, não é do eu, é morte física mesmo. Ninguém se prepara. Não. Pronto, fala assim, eu não estou pronto. Não, ninguém. Ninguém foi capaz de falar como Paulo. Viver a Cristo, morrer é lucro. Amém? Ele diz assim, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e se retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram-lhe, pois, os seus servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeastes no seu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? Respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio e ateai-o em molho para queimar. E o trigo, porém, recolhei-o em meu celeiro. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que ele fala de o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu, que semeou boa semente em seu campo. Né? No versículo 25 diz assim, mas quando esse homem dormia, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo. É interessante que quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, ele me levou diretamente a Gênesis. Quando Deus faz o homem. Porque quando Deus faz o homem, faz toda a criação nos 7 dias, Deus viu que era bom. Tudo que Deus criou era bom. E esse homem que saiu semear, ele semeou as boas sementes, o que era bom. Mas veio o inimigo e plantou o mal, a semente má. Então, ou seja, o que o Espírito Santo me leva a entender é que nós, como seres humanos, nós temos 2 tipos de semente. A semente boa, que procede de Deus, e a semente do inimigo, que foi plantada em nós, por causa da queda de Adão e Eva. Então temos 2 naturezas em nós. Aí eu parei para pensar uma coisa. Uma pergunta que eu tinha feito já há muitos anos atrás e me questionava sobre isso. Sim, mas quando o Senhor fez Adão e Eva, colocou no paraíso, o Senhor estava constantemente com eles. Será que não era possível o Senhor intervir no momento em que o inimigo estava dialogando com Eva?
Porque no versículo 25 diz que o homem dormia, significa que ele não estava vendo que o inimigo estava plantando. Mas só que daí ele me leva a um outro dilema. Mas Deus não é onipresente, onisciente, onipotente? Se ele é essas três coisas, significa que ele está em todos os lugares, conhece todas as coisas, tem todo o poder. Onde estava Deus nesse momento? Aí o Espírito Santo me leva em outro texto, lá na frente, em Apocalipse, que ele fala que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse formado, o sacrifício do Cordeiro já havia sido feito. Aí o Senhor disse para mim, tudo o que aconteceu até hoje, tudo que aconteceu até hoje estava programado para que acontecesse. Ah, mas a queda de Adão estava programado, porque nada pega Deus de surpresa. Tudo está dentro do seu plano. Antes que as coisas aconteçam, Deus já sabia que ia acontecer. Por que, pastor? Porque foi Ele que programou para que acontecesse. Ah, mas então Deus colocou o mal no nosso coração. Deus permitiu que o mal entrasse no nosso coração. Porque quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez criaturas. E a intenção de Deus não era que Ele fizesse uma criatura, Ele cria filhos. E a intenção da queda de Adão e Eva no paraíso foi para que a criatura de Adão e Eva se transformasse em filhos futuramente. Porque Deus, Ele tem uma figura paterna. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. Ele queria transformar o mundo e as pessoas, os seres humanos, em família dele. Então era fundamental que Adão e Eva caíssem naquele dia. É bem diferente, é bem estranho você tentar entender essas coisas. Porque sempre você, no nosso contexto religioso, que está começando a cair por terra, nos foi ensinado uma coisa. Nos foi ensinado de uma maneira que nós não podemos entender o que Deus está fazendo, como Deus permitiu que isso acontecesse. Nós não conseguimos alcançar e entender o que Deus estava fazendo naquele momento. Se nós ver pela teologia que nos é ensinada, da maneira que nos é ensinada, pela religião que nos impõe essas coisas. Mas só que o Espírito Santo me levou a entender que Deus queria que o Adão e Eva, e através de Adão e Eva, viesse a transformar em filhos. Porque se você vê bem, quando Adão, ainda antes da queda, ele andava no jardim, e Deus descia na virada do dia para andar e conversar com Adão e Eva. Eram momentos de Deus com Adão e Eva. Agora eu falo para você, qual era o melhor momento? Era estar antes da queda com Adão e Eva, ou o momento que você está hoje? Qual dos dois você acha que é melhor para a tua vida hoje? Responda, irmãos. Quero que você coloque a mão no fogo hoje. Qual era o melhor momento da história para você viver? Hoje. Porque naquele momento, antes da queda, Adão e Eva, eles tinham visitas de Deus. Mas Deus não queria visitar o homem, Deus queria habitar no homem. Aleluia. Deus queria morada. Deus queria um lugar para dizer, este é o meu lugar. É por isso que Deus queria filhos e não criaturas. Então a queda de Adão e Eva é importante por causa disso. Porque Deus queria uma família, Deus queria filho, Deus queria morada. Deus não queria visitar o homem. Porque se Deus continuasse visitando o homem continuaria sendo uma criatura de Deus. Assim como Ele criou os animais, assim como criou toda a terra, assim como Ele fez a expansão das águas em terra seca, seria sendo somente mais uma criatura nas mãos de Deus. Então hoje nós podemos olhar para trás e falar, muito bem, Adão e Eva caíram, mas hoje eu, através disso, sou santificado, sou transformado em templo e o Espírito de Deus habita em mim. O Deus que criou todas as coisas hoje, eu sou templo e morada dele. Aleluia. Aleluia. Vocês só falam mal de Adão e Eva, hoje eu estou falando bem. Embora seja estava nas mãos dele, de Adão e Eva, fazer ou não fazer. Mas através disso, eu posso dizer que hoje eu sou morada. Amém. Verdade.
Hoje eu posso dizer que a igreja onde eu estou ministrando, eu não estou ministrando para as pessoas que não entendem o que eu estou pregando, mas são pessoas que têm o Espírito Santo. Amém. São pessoas que são moradas e onde vão e onde estiverem, dentro ou fora da igreja, elas estarão manifestando a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Por isso que eu falei no começo do culto, antes da mensagem, eu falei para vocês que vocês eram uma fonte que jorra o Espírito Santo. E que vai jorrar o poder do Espírito Santo, que vai jorrar a vida do Espírito Santo. E vai banhar pessoas que não conhecem o Espírito Santo e vão passar a entender o Espírito Santo e a compreender e a querer estar com esse Espírito Santo. Aleluia, Deus. Foi por causa da queda que o Espírito Santo hoje habita em você. Sim, Deus. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas eu estou dizendo para você que era preciso que isso acontecesse. E que isso estava programado no plano de Deus para o mundo. E antes que isso acontecesse, deixa eu morar na garganta. E antes que isso acontecesse, antes que o mundo fosse criado, houve uma reunião no céu. Eu estou parafraseando, não sei se foi assim, porque a Bíblia não fala, não nos explica desse jeito, mas foi o que o Espírito Santo me levou a entender, que houve uma reunião antes que tudo acontecesse, antes que o mundo fosse criado, e o plano de Deus para a terra fosse colocado no papel, fosse escrito. Obrigado. Chegaram numa mesa e falaram assim, vai acontecer isso, 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 mas eu preciso que alguém desça, faça o sacrifício para que esses que são criaturas minhas, cheguem um dia a ser filhos. Jesus levanta a mão assim, deixa que eu desço. Eu pago o preço do pecado, restauro a ligação com o Senhor e depois eu volto para cá. Deus Espírito Santo, então quando se voltar eu desço. Então eu desço. Daí o pai falou assim, então vamos colocar o carimbo aqui nesse papel que já está selado. Aleluia. Selou o papel e falou assim, agora vamos fazer o que temos que fazer. Fizeram a criação do homem, fizeram a criação do mundo, todas as coisas foram criadas, Deus colocou Adão e Eva no jardim, e o Satanás já havia caído sobre a terra, ele já estava, o mal já estava ali, e Deus fala assim, outra coisa que Deus colocou para que você pudesse ter o Espírito Santo na tua vida, se você não tivesse o Espírito Santo hoje na tua vida, seria uma luta injusta contra o inimigo. Sabia disso? Porque quem dá poder no mundo espiritual é o Espírito Santo. Aleluia. Então, para que você tenha uma luta justa no mundo espiritual, tinha que vir o Espírito Santo. Sim, Deus. Então, isso já estava programado para que ele viesse. Tanto é que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece nos discípulos, a primeira coisa que ele fala assim, Pai seja convosco. Aleluia. Soprou sobre ele, recebei o Espírito. Que já estava programado para que tudo isso acontecesse. Já estava programado para que tudo isso acontecesse. E a morte de Jesus foi necessária para que todas essas coisas pudessem se encaixar Aleluia. no seu devido lugar. E hoje eu pudesse dizer, Pai, eis-me aqui. Glória a Deus. A religião te ensina você a ter um relacionamento com o Pai como Deus. Na verdade, eu expliquei uma vez aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ele, além de ser Deus, você primeiro vai ter que entendê-lo como Pai para poder entender Ele como Deus. Porque você não vai entender o Pai se você primeiro quiser entender Deus, para depois entendê-lo como Pai. Você não vai conseguir. Mas entenda Ele primeiro como Pai, que o Pai vai te revelar quem Ele é como Deus para a tua Aleluia. vida. Então é preciso, naquele momento em que o homem cai, sai da presença de Deus, ele está em vida, mas está morto espiritualmente. Era preciso ser revivido espiritualmente. Por isso que Jesus veio, morreu, pagou o preço do pecado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e enviou o seu Espírito. E quando ele envia o seu Espírito, ele nos vivifica, porque o Espírito Santo é um Espírito vivificante. Amém. Então por isso que cada vez que nós queremos manifestar a presença de Deus, é preciso, é imprescindível na minha vida e na tua vida que eu esteja morto. A morte tem vários sentidos dentro da palavra. Primeira coisa, para que eu possa manifestar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, sobre a igreja ou sobre qualquer coisa que está à minha volta, eu preciso estar morto espiritualmente. Morto no meu eu. A minha carne deve estar morta. É por isso que Paulo fala que nós temos que mortificar, apresentar os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus, os nossos corpos mortos. Mortificar. Para que possa fluir sobre a minha vida Amém. o Espírito Santo. Se não tem essa morte em mim,
se o meu eu ainda é o que manda, o Espírito Santo muito poucas vezes poderá manifestar o seu poder. Verdade, Deus. Então a morte, em vários sentidos dentro da palavra de Deus, tem um valor específico. Aí quando nós chegamos e entendemos todas essas coisas, nós vemos que o homem que plantou aquela boa semente, de repente ele cresce, tem a semente ruim junto. Mas o interessante de tudo isso é que Deus fala que o Senhor, o semeador, fala para o seu servo: não arranque ainda o joio. É, Deus. Porque se arrancar o joio, pode arrancar a semente boa. É, Jesus. Então ele fala, ele dá uma sugestão: espere chegar o dia da colheita. No dia da colheita, antes você vai arrancar o primeiro trigo, o primeiro joio, e vão amontoar esse joio para ser queimado. E depois você vai juntar o que é trigo, que é bom, e vai guardar no meu celeiro. Aleluia. Amém? Amém. Então nós temos que conviver com esse mal. É por isso que o mal que foi plantado em nós, ele se manifesta através da nossa carnalidade. Mas o bem que foi através de Jesus colocado em nós, plantado em nós, ele se manifesta através do Espírito. Amém. Então é por isso que é imprescindível que a carne esteja morta, para que o Espírito se manifeste. Glória, aleluia. Entenderam? Amém. Entenderam? Amém. Amém? Amém. Estão entendendo? Sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, quando chega o proprietário e fala para o Senhor: olha, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar ou não vamos arrancar? Não, deixa lá. Então é por isso que a morte física minha é algo que eu nunca vou estar preparado para ela. Por quê? Você nunca vai estar preparado para a tua morte. Você nunca nem sequer pensa nisso. É, Deus. Alguém já pensou na tua própria morte? Ah, não, eu quero morrer assim, assim, vai ser assim. Alguém já pensou nisso? Não, né? Eu não quero morrer assim, que eu pensei. Né? Você fala assim: ah, eu não quero morrer desse jeito, eu não quero morrer daquele jeito. Aí você fala assim, põe a cabeça no travesseiro de noite e fala: meu Deus, se eu morrer, eu vou deixar minha filha, eu vou deixar fulano, não vou ver mais ciclano. As coisas da terra que estão ao nosso redor, a nossa família, nossos entes queridos, são coisas que nos seguram nessa terra. São coisas que nos seguram nessa terra. Né? As belezas naturais dessa terra que Deus criou, coisas maravilhosas, nos seguram, nos prendem. Você fala assim: o dia que eu tiver que deixar esse corpo, eu não vou poder mais ir na praia, por exemplo. Não é verdade? Eu não vou poder mais viajar, eu não vou poder ver meus amigos, meus familiares e todas essas coisas. Eu não vou poder. Então as pessoas não pensam nesse momento. Mas esse momento é o momento mais específico e especial na vida de um ser humano. Se ele está com Cristo. É, Deus. Fique bem claro. Aleluia. Se você está com Cristo, o momento da morte é um momento específico, profundo e especial na tua vida, no processo da tua vida espiritual. Porque é um momento em que o joio vai ter que sair. É um momento que você vai desvincular da carne. É um momento em que o teu espírito e a alma, eles vão para um lugar onde a carne não vai poder ir. Onde o mal que foi plantado em nós, lá no Jardim do Éden, não vai ter ele mais acesso. Aleluia, Deus. Então o processo da morte é algo interessante, profundo, doloroso, mas necessário. Porque quando você morre, você vai se desvincular de todas as coisas. Você vai se desligar das coisas da terra. Você vai se desligar da influência do inimigo. Por isso que a palavra de Deus, que aquele que morre com Cristo, ele vai para um lugar onde não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais lágrima. Aleluia. Lá, alegria, gozo, paz, tudo aquilo que há de bom, de melhor, que você possa imaginar, mas a palavra de Deus fala que tem coisas que você nem sequer a mente humana pode alcançar. Paulo foi ao terceiro céu e ele falou, viu coisas que ele foi proibido de mencionar. Você imagina o que foi? Quando você vê a biografia de Paulo, Paulo foi um homem que teve um conhecimento tremendo da palavra de Deus. É um dos maiores apóstolos, vamos dizer assim, entre os 12, ou seja, depois dos 12 seriam os 13, né? Eram 13 daqueles dias. Então Paulo tem um movimento na sua vida tremendo, porque ele sobe aquele lugar
e o Espírito Santo fala para ele, ou talvez o Pai, ou Jesus, eu não sei quem andou com ele lá em cima, mostrando as belezas do céu. Tanto é que ele amou tanto aquele lugar que ele fala assim, quando ele voltou, ele fala assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Quando você tem essa palavra, está lá em Filipenses 1:21. Então quando uma pessoa chega ao entendimento de dizer que a minha morte física é lucro, é porque ele realmente entende e viu coisas que nós não podemos entender. Porque se eu falar para uma pessoa do mundo hoje, falar assim, ó, o dia que eu morrer para mim vai ser lucro, eu falo assim, está louco. Eu falo assim, estou louco para chegar logo lá. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que é um momento em que é o último momento, não que a palavra diga, mas que o Espírito Santo me revelou, que é o último momento da vida do ser humano que vai passar por um processo de santificação. Você vai se santificar nessa morte. Aleluia, Deus. Porque você vai se desvincular de tudo aquilo que pode trazer coisa ruim para a tua vida espiritual. E você vai para um lugar tão bom, tão maravilhoso, que está na presença do Pai, viver na presença do Aleluia, Pai. Deus. Oh, glória. Que você vai entender que realmente Paulo tinha razão. Que realmente Paulo tinha razão de que a morte para nós é lucro. Então todo o processo da nossa vida, todo o processo de santificação, todo o processo de morte, todo o processo que nós temos na nossa vida é extremamente necessário para que nós possamos entender o que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Eu não posso chegar diante de uma pessoa que não conhece Deus e falar dessas coisas. Mas eu tenho que chegar diante da igreja que conhece o Pai, que tem a revelação do Filho, para que possa entender o que Deus está fazendo nessa noite. Amém? Então, nós não podemos deixar que as coisas que nos seguram nesse mundo seja maior do que a vontade de estar com Ele. Embora isso seja uma coisa terrível para nós. Pensar que um dia nós vamos ter que fechar os olhos e abrir na eternidade e saber que a nossa família, a minha filha, os meus parentes vão ficar aqui. E talvez a maior angústia do ser humano é saber que eu vou poder estar num lugar bom e eu não vou poder voltar para avisar, é bom lá. É, Deus. Verdade. Você vai viu? Você que sabe. Não, pode continuar. Então vai ser um lugar, vai ser bem complicado para você entender essas coisas. Mas eu posso dizer para você que tudo aquilo que Deus fez até hoje estava no plano divino. Aleluia. Amém. Então nós não podemos culpar Adão e Eva de tudo. Amém? É, Deus. Porque, por exemplo, assim, aconteceu coisa ruim, tudo, aconteceu aquilo lá, tudo tal, e foi Adão e Eva, foi culpado, que não sei o quê. Sim, é verdade. Mas agora eu pergunto para vocês, se Judas Iscariotes não tivesse entregado Jesus, o que aconteceria se Jesus não fosse sacrificado na cruz? O que seria de nós se Pedro, no momento em que Jesus falou que ia ser crucificado, e Pedro falou assim, de maneira alguma deixaremos que isso aconteça, se Jesus tivesse deixado de se influenciar por isso? E no momento da crucificação, Jesus escolhesse não ser crucificado pela influência de Pedro, ou por Judas não ter entregado ele, você não estaria aqui. E o plano de Deus não estaria perfeito. Sim, Senhor. Aleluia. Então são coisas ruins que acontecem para que as coisas boas se manifestem. O Espírito Santo me revelou algo aqui. Assim. Tem coisa ruim acontecendo na tua vida? Sim. Sempre tem, né? Um negocinho ou outro aí. Se a coisa ruim que está acontecendo na tua vida hoje é para revelar o bom que vai acontecer amanhã. Amém. Está passando pelo aperto hoje para que Deus se coloque em lugar melhor amanhã. Glória a Deus. Está passando por enfermidade hoje para que Deus manifeste a cura na sua vida e a glória se manifeste. Aleluia. Então essas coisas ruins muitas vezes não vêm do inimigo, são permissão de Deus para que Ele se revele na tua vida. Amém. Quero que você entenda bem o que eu falei. Coisas ruins acontecem na tua vida Sim, Deus. que não são postas pelo diabo, não são feitas por inimigo, não são feitas por demônios, são permissão de Deus
para que Deus se manifeste na tua vida através do que está acontecendo. Amém. Verdade. Isso foi forte. Glória a Deus. Quando isso acontece na tua vida, glorifique a Deus. Aleluia. Porque é a maneira que Deus está fazendo na tua vida, está tratando na tua vida, para quê? Para que Ele se manifeste em glória na tua vida. Amém. Para que você comece a conhecer quem Ele é na tua vida. Aleluia. Ele quer tocar no teu coração, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Mas muitas vezes nós temos um coração duro como Pedro, né? E que nós precisamos então fazer algo diferente. Deus precisa mover de algo diferente na tua vida para poder ter acesso ao teu coração. Verdade. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que têm 2 anos de cristão, ele tem mais maturidade que uma pessoa que tem 30 anos dentro da igreja. Porque a pessoa que tem 30 anos na igreja, ele tem um coração duro, ele não se deixa quebrantar pelo Espírito Santo. Verdade. Mas uma pessoa que tem 2 anos, 3 anos de cristão, ele tem uma maturidade tão grande, por quê? Porque ele está quebrantado diante de Deus. As coisas acontecem na sua vida, as coisas ruins acontecem, ele glorifica a Deus, e Deus se manifesta, Deus transforma a vida dele por causa daquilo que está acontecendo. Sim, Deus. O problema da igreja é que quando acontece alguma coisa ruim, a primeira coisa que nós fazemos é lamentar-nos diante de Deus. Verdade. É chorarmos, murmurarmos diante de Deus, e isso nos atrasa a bênção que Deus tem preparado para a nossa vida. Verdade. É verdade que foi ruim que Adão e Eva pecaram, porque nós podíamos estar em um lugar melhor, mas nós teríamos criaturas de Deus. Sim, Senhor. Eu prefiro viver hoje com o mal habitando em mim, mas ter a presença de Deus, Pai Todo-Poderoso sobre mim. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Porque eu sei que um dia haverá a minha morte, e a minha morte vai ser o último processo de santificação da minha vida, e eu vou estar plenamente liberto da carne, da influência, Amém. para estar com aqueles que me amam. Aleluia. Glória a Deus. Se um dia que nós chegarmos no céu, vamos ter o cara a cara com Deus. Amém. Vamos poder ver Deus. Vamos poder estar diante da presença de Deus. Aleluia. Se Adão e Eva não tivessem pecado no paraíso, nós não teríamos essa oportunidade. Porque a carne jamais poderia entrar na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Verdade. Porque tudo que aconteceu na vida do ser humano, desde a criação até agora, é um processo de santificação. É um processo que a humanidade precisa passar. Principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. Aleluia. Nós vamos passar por esse processo. E através desse processo nós vamos conseguir trazer pessoas que não conhecem o Deus Criador. É, Deus poderoso. Aleluia. Para conhecer um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que santifica. Amém. Um Deus que se designou, se diminuiu, desceu dos céus, morreu na cruz, para que hoje eu pudesse dizer: sou filho do Pai, sou filho do Criador, Aleluia. eu tenho o Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo, eu danço na presença do Espírito Santo, né, pastor? Eu pulo na presença do Espírito Santo, eu choro na presença do Espírito Santo. Como eu digo, a minha maior indicação que o Espírito Santo está se manifestando em mim ou perto de mim é quando eu começo a sentir arrepios mesmo, suando. Eu estou suando, calor não dá, mas de repente ele vem. Mas se não fosse aquela de Adão e Eva, eu não ia poder sentir isso, querido. Se não fosse a queda deles no paraíso, eu não podia estar sentindo isso na minha vida, eu não podia ter o Espírito Santo da maneira que eu tenho. Aleluia, Deus. Ter revelações do céu, queridos. Ter revelação, o único que revela o céu para nós é o Espírito Santo. Se não fosse aquela de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo não teria vindo e eu não poderia ter acesso a essas informações, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conhece o mais íntimo do coração do Pai e ele revela a mim o coração do Pai. Amém. Verdade. Querido, se a religião diz que foi um pecado tremendo, Adão e Eva, sim foi, mas teve um benefício para nós. É, Deus. O problema é que a religião ensina o mal, mas não ensina o benefício que aquilo trouxe. A religião ensina que o mal destrói a humanidade, mas muitas vezes não pode
transformar o mal e mostrar que o mal também traz o bem. Verdade. Dentro da igreja, dentro da vida daqueles que têm Cristo. Por exemplo, o Sérgio teve um derrame. Foi ruim, Sérgio? No momento? Não teve medo? E agora, como é que se sente? Mas teve o processo, ele teve que primeiro cair dentro do banheiro, desacordado, ir para o hospital, ficar internado, e ouvir do médico, o médico falou para ele assim, olha, você vai ter, talvez você não enxergue direito, talvez você não tenha movimento das mãos, talvez você não possa andar, talvez você não possa falar direito, talvez você faça isso e aquilo, e o Sérgio falou assim, é verdade, mas eu não aceito. E ele levanta a sua mão, que o médico falou que a mão direita dele, ela é direita, né? A direita não poderia ser movimentada, ele de repente na cama do hospital, ele levanta a mão, que o médico falou que não ia se movimentar, e fala assim, Senhor. Agora eu digo para você, se Adão e Eva não tivessem caído no paraíso, o Sérgio poderia ter sido curado pelo Espírito Santo, pela manifestação da glória? Não! Porque se ele não tivesse pecado no começo, para que Cristo ia morrer na cruz? Estão entendendo? Se Adão não tivesse morrido, desnecessário seria a morte de Cristo. Mas era preciso que Adão e Eva caíssem para que Jesus pudesse vir. Aleluia. E nós temos isso. Então, quando nós chegarmos na igreja, queridos, você veja que Deus fez um plano perfeito para nossas vidas. Amém. Deus ama você de uma maneira tão grande Aleluia, Deus. que Ele planificou enviar seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças. Para que você tivesse vida eterna. Amém. Para que você um dia estivesse na presença do Criador de todas as coisas. Aleluia. Para que você tivesse uma oportunidade de transformação. Uma oportunidade de viver a presença do Espírito. Querido, isso não é para as pessoas que têm um nível de teologia, doutorado, bacharelado e todas essas coisas. Não é para eles, só para eles. Isso está disponível para a igreja. Amém, Deus. O Espírito Santo não se manifesta na tua vida porque você tem um nível de entendimento maior. O Espírito Santo se manifesta na tua vida porque você entendeu o processo que Deus criou na cruz do Calvário. Sim, Deus. Aleluia. E hoje eu creio que você está entendendo porque o contexto de todas, desde a queda até a crucificação, até a vinda do Espírito Santo. Hoje você está entendendo por que teve que ter esse contexto tudo. Por que esse contexto tudo tinha que acontecer? O plano maior de Deus era que você fosse reconhecido como filho. Graças, Senhor. Aleluia. Queridos, isso é algo tremendo. Cara, ser reconhecido como filho de Deus, tem ideia do que é isso? Herdeiros, co-herdeiros, filhos. E como eu disse uma vez aqui, irmão de Jesus. Amém. Se eu falo isso numa igreja tradicional, eles vão me chutar lá de dentro. Como esse cara vai dizer que é irmão de Jesus? Acaso eu não sou filho do meu pai? Se eu sou filho do meu pai, eu sou quem? Irmão de Jesus? Aleluia. Você tem o Espírito Santo. Por causa da queda de Adão, hoje você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Cristo, você tem ideia do que é ter o Espírito Santo? Cara, no centro de macumba e de coisas fazem coisas terríveis para ter a presença de um demônio sobre eles. E se alegram na presença daquele demônio. Que isso traz morte e destruição na vida deles. Agora eu pergunto para você, você tem um Espírito Santo, aquele que participou de todo o processo da criação do mundo. Está dentro de você, querido? Aleluia. Amém, verdade. Está dentro de você, querido? Você tem que se achar a melhor pessoa do mundo. Aleluia. Não para pisar nas pessoas, mas porque você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Glória, aleluia. Você não está entendendo o que eu estou sentindo aqui em cima desse lugar. Aleluia, Deus. Cara, você não tem ideia. Não tem palavras para explicar isso. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Jesus.
Maravilhoso, Deus. Eu levei 20 e poucos anos de crença Grandioso. para entender esse processo. E foi no momento mais doloroso da minha vida É, Deus. que eu entendi isso. Que o Espírito Santo me levou a entender isso. Até o processo da dor, da perda da minha mãe, do último pilar que me restava, trouxe uma revelação tão profunda. Glória a Deus. De entender que o processo da morte é fundamental na minha vida. Obrigado, Deus. Maravilhoso, Pai. É um processo que você precisa passar. É um processo que você vai ter que passar. E espero a Deus, e peço a Deus, e rogo a Deus que você continue com Cristo até esse dia. Amém, Jesus. Aleluia. Que o teu nome continue escrito no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo. Que a maior alegria do ser humano não é expulsar o demônio, é que tenha certeza que o teu nome continua escrito. Aleluia. Isso é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele te abriu uma porta no mundo espiritual tão grande que se não fosse a queda, você jamais teria. Sim, Senhor. Cristo não teria vindo. Cristo não teria morrido. Você não teria sido vivificado pelo Espírito. Amém. Você não teria entendimento dos céus. Você não teria entendimento do coração de Deus. Você não teria entendimento do amor de Deus. Você não teria entendimento de coisa nenhuma se não fosse a presença do Espírito. O Espírito Santo é tão bom, tão maravilhoso na nossa vida, que muitas vezes nós, como seres humanos, deixamos ele passar desapercebido. Ele que mostra as profundezas da palavra. Sim, Deus. Quando eu leio o texto bíblico e o Espírito Santo me leva a entrar naquele texto e me revela coisas profundas, porque ele está cumprindo o papel que foi posto para ele. Ele seria o meu ajudador. Ele seria o meu professor, ele que me ensinaria. Glória, aleluia. Era ele, o Espírito Santo que vai me revelar o que está no coração do Pai. Amém, Senhor. E não é só para mim, é para você também, querido. Sim, Deus. É para a igreja que conhece o que Cristo fez na cruz. Eu quero convidar você que vem aqui na frente nessa noite. Aleluia. Vem aqui na frente nessa noite. Vem. Eu não sei o que você tem vivido nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido nos últimos dias na sua vida. Glória a Deus. Eu não sei com que visão você via o cristianismo. Eu não sei, antes do cristianismo, como você via o que Deus podia fazer pela tua vida. Eu não sei qual era o conhecimento que você tinha de Deus na sua vida. Eu não sei nada disso. Mas eu estou ligado no mesmo espírito que está ligado com Deus, que o mesmo espírito está ligado com a tua vida. Então eu posso sentir que cada um de vocês tem um ponto de interrogação nas suas vidas. Tem um momento em específico na sua vida que você precisa falar assim, até aqui eu posso. E o Espírito Santo está esperando que você chegue nesse lugar para te dizer, a partir de agora, eu faço. O problema maior é que nós reconhecemos que somos frágeis, que o nosso entendimento é pequeno e que nós dependemos dele. Eu te chamei aqui nessa noite porque eu quero que você seja dependente do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você seja dependente do Espírito. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Porque o Espírito Santo ele está aqui para te transformar. O Espírito Santo ele veio a esse lugar, sobre esta terra, para habitar em um lugar chamado Templo do Espírito. E a palavra de Deus diz que nós somos templos.